Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Hoje nós temos a palestra do empresário Dariano Mendonça. Ele é diretor proprietário da distribuidora Trend Natural, é bacharel em jornalismo e possui especialização em marketing de alta performance e em inovação pela ESPM. Então, Dariano, é tudo com você. Boa noite a todos. Conforme já mencionado, meu nome é Dariano Mendonça, tenho 37 anos, resido em Porto Alegre, sou casado com a Raquel, está aqui presente. Sou diretor, sócio-fundador da Trend Natural, uma distribuidora especializada em alimentação restritiva, saudável, aqui de Porto Alegre. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de contar um pouco do que Ele tem feito, do que Ele tem mudado a minha vida, no decorrer desses 25 anos que eu coloquei aqui de forma cronológica. E, segundo, agradecer à equipe da Adonep pelo convite. É uma honra, é um prazer estar aqui. E, não menos importante, agradecer a todos vocês, porque hoje, né, segunda-feira, horário de verão, final de ano, conciliar as agendas de todo mundo para estar aqui, realmente, só tenho a agradecer a presença de todos vocês. Bom, como já coloquei, vou, ao longo do meu testemunho, são aproximadamente 25 anos, para contextualizar um pouco. Eu sou de família humilde, né, nasci na cidade de Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Meus pais vieram do Alegrete, da fronteira, né? Estudei em escolas públicas, a maioria das minhas amizades eram jovens, adolescentes de classe baixa. O meu primeiro trabalho foi a limpeza geral de um armazém na frente da minha casa, na casa dos meus pais, onde ali eu comecei a perceber o que realmente eu gostava de fazer, que era estar atendendo pessoas. Então, no meio das limpezas, eu comecei a atender as pessoas do armazém. Rapidamente, eu comecei a me destacar no armazém, e o proprietário me colocou como o atendente sucessor a ele, naquele empreendimento pequenininho ali. E eu comecei, com 14 anos, atendendo ali. Em breve, eu já estava comprando alguns fornecedores, fazia degustação. Na época, também era gordinho, adorava trabalhar ali, porque podia usufruir de algumas coisas, adorava. Então, logo um ano depois, meus pais decidiram mudar. Foram morar na cidade de Esteio, cidade vizinha. Eu, com 16 anos, já comecei, bom, agora eu acho que está na hora de trabalhar formalmente, né? Vamos à luta. Só que, naquela época, não era tão fácil assim conseguir um emprego. Hoje, a gente coloca anúncio no jornal, não vê ninguém, né? Então, antigamente, eu procurava. Bom, veio uma oportunidade. Fui em várias entrevistas e consegui um emprego. Office boy de uma rede de livrarias. A filial era em Novo Hamburgo. Um pouco distante, mas vou lá, preciso trabalhar, quero ganhar minha grana. Então, iniciei o trabalho em Novo Hamburgo. Eu chegava, o meu horário era à tarde, das 14 horas às 22 horas, num shopping de Novo Hamburgo, de office boy. Mas eu comecei novamente, veio em mim uma situação muito motivadora. Eu gostei muito de ver os vendedores vendendo ali os livros na livraria. E eu coloquei isso para mim como uma meta. Eu tenho que ser um vendedor de livro. Só que era uma meta muito ousada para um office boy que recém tinha entrado numa livraria, mal conhecia títulos.
se tornar um vendedor, porque naquela época não existia vários computadores com acesso à internet. Existia um para emitir nota fiscal. Então, tu tinha que conhecer muito livro, muita editora, muito título e, principalmente, saber onde que ele está localizado. Quando a pessoa chegava para ti, você, onde está o livro tal? Ah, sim, está guardado no departamento tal. Então, era muito conhecimento. Mas eu queria aquilo ali para mim. Então, eu cheguei para o gerente, na época, e falei, fulano, eu quero ser vendedor. Ele olhou para mim, assim, com uma cara assustado. Sério mesmo? Sim, cara, preciso disso, cara. Eu acho muito bacana. Vou te dar essa oportunidade, Dariano. Vai ter que primeiro começar a estudar. Toma essa pilha aqui de catálogos de editora. Eram bastante, gente. Comece a decorar os títulos, os autores, as editoras. E vou te dar outra sugestão. Vem no sábado, passa o dia inteiro aqui, observando os vendedores trabalharem. Que aí tu vai ter um pouquinho de noção de como funciona, na prática, essa função. Eu, ok. Vários sábados, fui visitar vários mesmo, inúmeros sábados, sem remuneração alguma, fiquei lá observando os vendedores. Quando eu me dei conta, eu já estava vendendo. Só que eu não estava ganhando por isso. E aí o gerente chegou, Dariano, quero falar com você. Tu está apto a ser um vendedor. Eu fiquei assustado. Eu assim, como assim, está apto? Tá, a partir de segunda-feira, tu já está na tua carteira, tu vai ser contratado como vendedor. Tá? Só que antes disso, só um pouquinho, tu vai ter que fazer uma prova básica, lá em Porto Alegre, para mostrar tudo que tu sabe. Bom, isso eu realmente não fiquei muito preocupado. Fui até a prova, realmente tinha estudado, passei na prova, voltei e oficializaram na carteira como vendedor. Levou pouco tempo, eu já estava entre os 5 maiores vendedores da rede, da livraria, que eram mais de 30 lojas no estado. Então, eu estava entre ali os 5, com certeza entre os 10, sempre, né, brigando sempre pela ponta lá. Quando o meu gerente falou, Dariano, eu tenho uma informação para te passar. Eu assumi agora a gerência geral, eu vou ser responsável pela loja de São Leopoldo e também Novo Hamburgo. Então, eu tenho uma notícia boa para te dizer que eu vou te transferir para São Leopoldo, vai ficar mais perto da tua casa. Está muito desgastante isso para ti. E eu, poxa, maravilha, mas uma melhor notícia ainda é que, a partir de agora, tu é encarregado da loja. Então, eu preciso dividir essa responsabilidade, tu é a pessoa que mais se destacou em curto espaço de tempo, então você é o meu braço direito na loja lá. Então, aos 16 anos de idade, desculpa, aos 19 anos de idade, eu já tinha todas as tarefas de um gerente, mas não ganhava por isso. Um dia, recebi um convite um tanto diferente lá dentro da livraria. Uma pessoa que eu já conhecia, né, de atender, disse, Dariano, eu tenho uma oportunidade para ti, de tu trabalhar de vendedor na minha empresa. Na época, não, até hoje, é uma loja de materiais de construção e imóveis. Tu não vai trabalhar mais sábado e domingo, até de madrugada, não vai chegar tarde em casa, a comissão é bem boa mesmo, e o salário também é diferenciado. Quando ela me falou o salário, eu já tinha... é para mim isso aí. Eu aceito. Em curto espaço de tempo, eu bati o recorde de venda da loja de materiais de construção junto com a loja de imóveis. Recebi um convite por um relacionamento meu, que esse mesmo foi realmente muito estranho. Me convidaram para ser modelo. Eu não, modelo? Assim, sim, modelo. Quando me falaram a marca, que era uma marca nacionalmente conhecida, eu achei muito mais estranho ainda. Porque eu não tinha noção nenhuma de moda, eu não tinha altura para ser modelo, eu nunca entrei numa passarela, não sabia nada de etiqueta,
Gente, foi uma experiência maravilhosa. Eu aceitei o desafio, fui ser modelo. Então, eu tinha já uma agenda conturbada de modelo e vendedor de materiais de construção. Chegou um momento que começou a dar conflito, né? Porque eu estava lá, todo na estila, chegava daqui a pouco, no outro dia eu tinha que vender materiais de construção. Eu falei assim, poxa, isso não está combinando com a minha vida moderna. Não está combinando. As pessoas chegavam para mim, e aí, o que tu faz? Eu sou vendedor de materiais de construção. Eu era fortinho, o pessoal deve pensar, deve carregar muito cimento. Então, decidi, tem que abandonar tudo isso. Abandonei, pedi demissão, fiquei só de modelo, estava bacana. Lembro que eu comecei a pensar, gente, aonde eu vou parar como modelo? Não tem nada a ver isso. Porque eu vivia com os modelos da marca, nacionalmente, eu era só um convidado local para participar de alguns eventos aqui. E o pessoal chegava, os modelos, eu ficava assim, isso é modelo, aonde eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu decidi, realmente, eu precisava voltar para meu foco. Que era o meu foco naquele momento. Aí eu já estava começando a gostar de andar de terno, de gravata, já sabia caminhar retinho. Então, tem que ser executivo. Não sei o que é, mas você quer ser executivo. Executivo é uma coisa legal, né? Então, olhei, estava olhando a 0 hora, caderno de empregos, aí eu olho lá um anúncio. Seja um executivo de sucesso. Dependa somente de você. Ganhos acima de X. Para mim, isso é para mim. Só que uma coisa que eu não passou batido aqui, para eu chegar a gerente, chegar a encarregado da livraria, eu tinha que ler para caramba. Eu lia muito. E um dos livros, um departamento que eu mais gostava dentro da livraria era de neurolinguística, né? Autoajuda. Desperte o gigante que há dentro de você. Eu sou o cara, tu pode, eu consigo tudo. Então, quando eu vi esse anúncio, eu pensei, é para mim, cara. Isso aí é a linguagem que me desafia, é isso que eu quero. Fui atender o anúncio, centro de Porto Alegre. Pensa numa fila. Eu, cara, vou ou não vou? Vou. Eu era modelo, vou na fila, não sou acostumado com fila. Vamos lá. Cheguei lá, próximo, entrei, fiz as entrevistas todas. Durou uma semana isso. Sexta-feira, no final do dia, fulano e Beltrano, meu nome, levantei. Vocês foram classificados, o resto pode sair. Aí, entendi o que era. Eu acho que muitos aqui já ouviram aquela ligaçãozinha. Olá, tudo bem? Você foi indicado pelo fulano de tal para uma bolsa de estudos de inglês. Sim, teu nome foi indicado. Então, eu estava ali vendendo curso de inglês por telefone. Maravilha! Tudo a ver, já é um executivo de venda de curso de inglês por telefone. Bacana, é isso que eu quero. Eu olhava as salas assim da escola, a escola é realmente chique. Cada turma tinha 5 alunos, mesa de granito, televisão naquela época, na sala, tá? Só conversação, muito bacana. A escola de primeiro nível mesmo. Fui no outro dia. Fiz a matrícula de uma vizinha minha. Entreguei a matrícula e comecei. Bom, gente, toda a semana eram 15 pessoas no processo de seleção, ficava 4. Eu estava lá entre as 4, firme. Já tinha dentro do organograma da empresa, que era por matrícula o crescimento, cheguei a Silver, que era prata, o diretor da Dariano, vem aqui na minha sala, eu quero conversar contigo. Aí eu fui lá. Tudo bom? Falando, tudo bem, senta aí. Tu quer chegar gerente? Quero. Estou trabalhando para caramba para isso.
30 matrículas até o final do mês, tu é gerente. E eu, você está falando sério? 30 matrículas, tu é gerente. Montei toda uma minha estratégia, porque faltavam 10 dias para acabar o mês, 30 matrículas não era assim. Eu já tinha feito 30 matrículas em 60 dias, como é que eu ia fazer 30 matrículas em 10 dias? Ele sabia disso. Naquela época, lá, um pouquinho antes ainda da livraria, eu ingressei em jornalismo na Unicinos. Então, estava estudando jornalismo. E aí, eu bem assim, bom, tem uma estratégia. Eu vou de trem para a universidade e está lotado o trem, o horário de pico Unicinos, eu tenho que fazer matrícula dentro do trem. Vou montar um plano. E naquela época era muito fácil saber o que a pessoa estava fazendo, né? O foco era a pastinha preta com o nome do curso. Né? Informática, foco. Letras, foco. Comércio exterior. De preferência, mulheres. Né? PNL, vou chegar, sentava do lado. Difícil hoje. A pessoa só olha. Pois é. Eu estou complicado o dia de hoje, eu estou com um problema muito sério. Trabalho duro numa escola, né? As pessoas aí todas querendo bolsa de estudo, eu com oportunidade de bolsa e não consigo lembrar de ninguém que possa precisar falar de inglês, uma coisa... Oi, como é que é? Desculpa, meu nome é Dariano, eu sou executivo de uma rede de escola de inglês. Eu estava aqui falando alto, desculpa, porque eu estou com algumas bolsas para resolver ainda essa semana e não vem à cabeça que porque eu preciso de toda uma indicação. Não, mas como é que funciona então? Aí precisa de toda uma indicação, é muito difícil, como é que eu posso fazer? Porque só entra indicado, a escola exige muito, tem que ter concentração. Não, mas eu tenho o quê? Eu tenho concentração. Concentração no quê? Desculpa, não estou entendendo. No que tu está falando. Tá do curso de inglês. Sim, eu me interesso como é que funciona essa bolsa. Resumindo, do trem até a Unicinos, 5 matrículas. Beleza. Só faltam 25. Subi o ônibusinho direto até a Unicinos, cheguei, caramba, mas assim não vai dar. Foi muita sorte 5 matrículas. Num trem, não vai dar. E outra, detalhe, com cheque, né? Com cheque, porque não só se fazia matrícula segurando com cheque. Não era assim, eu vou amanhã pensar, não, tinha toda uma estratégia. O pensar amanhã, eu já podia perder a matrícula. Com cheque, a pessoa já ficava, não, agora eu tenho que ir na escola. Então, tinha toda uma estratégia. Com 5 chequezinhos, né? Fora alguns que falaram, me liga amanhã, aí nós tínhamos toda uma estrutura, né, para dizer para a pessoa, não posso te ligar amanhã a oportunidade já passou, etc. Mas eu ficava com os telefones para ligar. Cheguei na Unicinos, olhei a turma, início de faculdade, ninguém conhece os professores. Eu olhei, está aí, 35 alunos dentro de uma sala. E qual que eu vou? Vou para a área de informática, fui para lá. Eu andava sempre já, né, com meus trajes, né, comprado ali no centro, com a gravatinha, aquela que vem com fecho, não sabia dar nó. Entrei na aula. Boa noite, todo mundo. Barulho, se arrumando. Boa noite, pessoal. Meu nome é Dariano, sou executivo de uma escola de inglês, no qual estudo aqui na Unicinos, estão fazendo todo um trabalho junto aos alunos da Unicinos. Então, nós estamos aqui para direcionar a bolsa para as pessoas que têm interesse em falar inglês, e a gente está aqui para proporcionar realmente a facilidade de falar inglês numa escola de alto padrão. Então, eu gostaria de saber aqui, quem é que já faz inglês? Meia dúzia levantando a mão. Então, isso não é para você. Queria perguntar aqui, quem é que tem interesse em falar inglês? Todo mundo levantou a mão. Isso é para vocês. Mas, infelizmente, pessoal, as bolsas são limitadas, eu precisava fazer algumas perguntas para vocês. Quem se considera uma pessoa dedicada e concentrada? Todo mundo levantou a mão. Okay. E vocês
consegue ter uma memória fotográfica, porque inglês precisa de memória fotográfica. Eu não falo inglês, não falava também na época. Sim, todo mundo levantou a mão. Então, que cor é o cheque que tem na tua carteira? Vamos levantar. Amarelo, azul, amarelo. Vai ficando em pé, tá? Quem acertou, fica em pé. Eu não tenho cheque. Desculpa, só fica em pé quem tem cheque, por favor. Acertou? Cheque, ok, certo. Poxa vida, como é que eu vou fazer? Eu não estou preparado. Eu falei que era 10 matrículas, eu tinha 15 levantado. E agora? Como é que eu falo? Pessoal, infelizmente, eu vou ter que criar uma estratégia. Infelizmente, eram para 10. Mas vamos fazer o seguinte, entra o professor na aula. Ô, professor, tudo bem? Prazer, tudo bom? Dariano, da Escola de Inglês. Sim, eu só estou rapidinho um recado com o pessoal. Pessoal, vamos saindo então, o professor já vai começar a dar aula, vamos ali, vai sentar ali no corredor mesmo, dele fazer matrícula, o pessoal tem que assinar aqui. Ó. Não, os dados me manda depois, eu pego lá na escola, só cheque e assino o contrato aqui. Ó. Resumindo, pessoal, naquela semana eu entreguei 35 matrículas e cheguei a gerente da escola. O meu diretor me falou, Dariano, parabéns, tu quase bateste um recorde que eu tinha, mas não bateu. Então, mas como eu já tinha comentado contigo, tu vai estar recebendo a chave da primeira escola, que é Canoas. Vai para Canoas, lá, cheguei lá, um prédio lindo, do lado do shopping, ali na estrada, ali, todo fumê, nossa, agora eu estou bem. Aí eu sentei na minha sala toda de vidro. Eu assim, cara... Bom, se eu tivesse o telefone naquela época celular, eu ia fazer várias fotinhas e postava. Aí eu pensei, tá, mas e agora? Como é que eu vou fazer matrícula para essa escola? Não tinha ninguém, nenhum aluno. A minha responsabilidade de encher a escola. E eu tinha que treinar pessoas, eu tinha que fazer toda aquela lavagem cerebral na cabeça das pessoas, encher de cara dentro todo dia, 15, 20 pessoas para fazer matrícula, para ficar 2 ou 3 o vendedor, para conseguir, e ele demora muito tempo. Então, eu pensei, bom, igual eu tenho que montar minha equipe de venda, eu fui treinado para isso, então vamos lá. Poxa, mas peraí. Eu cheguei a gerente como? Entrando numa escola, 30, mas... vou nas empresas daqui. Então, fui nas empresas da vizinhança, empresas grandes, e chegava diretamente o diretor de RH. Tu marcou o horário? Não, ele tá me aguardando aí. Preciso passar uma informação para ele. Alguns deu certo, outros não. As que deu certo, sentei, a pessoa veio... Não, na verdade, o que acontece? Nós estamos instalando uma escola de inglês para executivos aqui, e nós queremos fazer uma aliança estratégica com vocês, da empresa, porque vocês necessitam de inglês, e nós trabalhamos com executivos. Então, eu quero dar 50% de bolsa para vocês. Quando eu terminei de falar, o cara assim, tu está brincando, eu acabei de sair de uma reunião, cara, o pessoal está querendo fazer inglês, aí estão atrás de inglês, as escolas tais não funcionam. A escola nossa é para você, é para vocês. Eles foram conhecer a escola, 150 matrículas, numa escola. Já começaram a movimentação, e aí daquilo era a tática. De cada aluno preenchia uma folhinha básica de 30 nomes de indicados. Por isso que vinham as ligaçõezinhas. Estava lá o fulano de tal que eu tinha que ligar depois. Então, tinha muito trabalho para os vendedores. Cara, isso é tudo aluno. O médico fala que o cara está aqui dentro, é tudo aluno. Vamos lá. Então, e nessa época também abriu uma nova escola em Gravataí, que eu também estava lá, forte na escola, assumi a escola de Canoas e a escola de Gravataí. Mesma estratégia, logo, olha, eram os cuidados, que hoje eu percebo de Deus, abriu a GM e precisava de uma escola. Eu estava lá com indicações das empresas de Canoas, com alguns que foram transferidos para a GM, já meu amigo da escola, me indicando pessoas, e fechei com a GM, já entrei, lotei a escola. Estava bem, estava no auge, já conseguia dar um nó em gravata, mais ou menos, já podia comprar uma gravata mais ou menos também. E aí,
eu tinha um objetivo, eu tenho que parar de ser modelo, porque não está dando esse negócio, mas eu tenho que ainda fazer alguns compromissos que eu tinha agendado lá com o pessoal. Fui até o litoral, um dos últimos desfiles meus, e aí, terminando o desfile, na oportunidade, era o lançamento de uma revista. Uma revista muito bacana, só fotos da socialite, pessoal bacana, né? E aí, fotos, vamos tirar foto. Aí conheci o proprietário. Aí o proprietário chegou para mim e disse, e aí, cara, tu faz o quê? Eu disse, eu sou, além de modelo, né? Claro, eu trabalho, sou gerente de uma escola de inglês para executivo, na verdade, de duas. Tu tá brincando, cara, muito legal. Começando a conversar com ele, faço jornalismo na Unicinos. Jornalismo na Unicinos faz e também a área de vendas, pois é destino, né? Vendas é destino. Casualmente foi uma coisa levando a outra e muito bacana. Cara, eu preciso de um cara que nem tu, viu? Para a minha empresa. Segunda edição da revista. Eu, preciso de um cara que nem tu aí, cara. O que tu acha? Pois é, dá uma pensada nisso aí. Não, ok, fica à vontade, mas toma meu telefone. Tal dia, tal horário do mês que vem, de novo o lançamento da revista. Tu é meu convidado. Tá ok. Pessoal, naqueles meus 30, foi os piores 30 dias da minha vida. Eu não conseguia mais fazer matrícula. Eu só pensava na revista. Imagina eu escrevendo na revista. Eu sou jornalista, estou usando jornalismo. Jornalismo, revista, isso é um sinal. Eu tenho que ir lá e assumir esse trabalho. Então, eu liguei para o proprietário da revista e disse assim, queria conversar contigo. E, claro, vamos almoçar. Fui almoçar. Então, valorizei meu passe, né? E coloquei para ele, olha, eu preciso de uma proposta relevante para eu poder tomar essa decisão, porque eu vou mudar completamente de ramo, né? Ele, então, é o seguinte, Dariano, eu dobro o teu salário. Mas tu nem sabe quanto que eu ganho? Eu dobro. Tá, eu vou dar uma pensada. Vai pensar ainda? Vou dar uma pensada. Então, no lançamento da revista, eu me arrumei e fui. Cheguei lá na revista, o proprietário, Dariano, que bom tê-lo aqui, não sei o quê, babá. E aí, pensei, já estou trabalhando. Já resolveu lá? Estou resolvendo. Então, gente, aos 23 anos de idade, eu cheguei a gerente da revista. Já morava num apartamento de alto padrão em Porto Alegre, tinha entrada VIP em todas as danceterias de Porto Alegre, podia almoçar e jantar em todos os restaurantes, inclusive este era um dos nossos clientes, sem pagar nada, e para todas as pessoas que estavam acompanhado, que eu estava convidando. Visitava os melhores hotéis, era convidado para as melhores festas, maiores badalações, era convidado para todos os casamentos, eram 5, 6 casamentos por semana, nem conhecia as pessoas, eu era convidado de honra para estar, às vezes, na mesa do noivo. Eu parava assim, tipo, nada a ver, mas era tamanha vaidade das pessoas em torno do que era a revista. Era a forma de se divulgar, literalmente. E eu amava fazer aquilo ali. Eu desenvolvia grandes projetos com a revista. Eu realmente estava me sentindo o cara. Eu estava sentindo um pouquinho o que era ter poder e fama. Porque eu andava nos shoppings, eu não tinha sobrenome naquela época. Eu era Dariano da revista tal. Fui até um evento na região metropolitana. Cheguei em casa, coloquei o carro na garagem, fui preparar algo para comer. E aí, gritei para minha mãe, mãe, eu posso colocar esse prato tal no micro-ondas aqui? Aí ela falou,
Deixa eu ver que prato. E deu um grito. E o que aconteceu? Bom, gente, ali estava iniciando uma fase terrível da minha vida. Tive que apanhar minha mãe pelos braços, levar até o carro, rapidamente levar até o hospital, e aí veio a notícia que a minha mãe tinha tido um AVC e que ela teria que ser transportada rapidamente para Porto Alegre. Começou todo um novo momento na minha vida. Depois de uma semana da minha mãe pós-cirurgia, luta, o médico me liga num sábado. Dariano, eu queria conversar contigo aqui no hospital. Cheguei até lá e aquele dia seria o dia mais triste da minha vida. Ele me passou a informação dizendo: Dariano, tua mãe estava indo super bem pós-cirurgia, mas infelizmente, por infecção hospitalar, ela veio a falecer. Até então, eu não tinha perdido absolutamente nada na minha vida. Nenhuma perda familiar. Então, eu estava à frente daquele problema que ninguém está preparado. Isso foi no domingo, a minha mãe faleceu, foi enterrada. Segunda-feira, eu estava entrando, às 8 da manhã, na editora. Todo mundo ficou apavorado, sem aquelas reações assim, de tipo, o que eu falo? Dou um abraço, não sorri, não dá, aquelas coisas assim muito estranhas. E eu já chamei todo mundo, pessoal, vem aqui um pouquinho, por favor. Eu queria falar algumas coisas aqui. A minha mãe, eu tenho certeza que ela queria que eu tivesse fazendo o que eu mais amava. Então, hoje, o que eu mais amo fazer é estar aqui, trabalhando. Então, todo mundo tem uma boa semana de trabalho. Qualquer coisa, estou aqui. Gente, eu mergulhei profundamente, totalmente, nos trabalhos. Eu sabia que a única coisa que eu podia fazer naquele momento é manter a minha mente ocupada. Meus irmãos estavam muito mal, decidiram morar com as suas namoradas, hoje esposas, e eu me senti sozinho. Eu e o meu trabalho. Então eu comecei a me tornar uma pessoa bem fria, bem arrogante, bem prepotente, porque eu não achava que as pessoas tinham um problema. Elas não sabiam o que era passar por um problema. Quando vinham alguns funcionários falar: Dariano, estou com um problema tal, pensa no discurso que eu dava sobre o problema dela, que ela não tinha noção o que era ter um problema. Então, eu mergulhei profundamente no trabalho e, aos 25 anos, eu cheguei a diretor-geral e institucional da revista. O que aconteceu depois, gente, num grande evento que a revista proporcionava no Festival de Cinema de Gramado, mais uma vez, iniciou um pesadelo que eu não estava nem saindo de um, iniciou outro. Eu recebo uma ligação, antes um pouco do evento, no Festival de Cinema, preparando todo um evento, o meu pai me liga: filho, eu estou indo num baile, meu pai estava no Alegrete, nessa época, visitando familiar, e ele era gaúcho de ir no CTG com a minha mãe, dançar, eles amavam isso. E desde a morte da minha mãe, que fazia um ano, quase um ano, ele nunca tinha colocado os pés em um CTG. Então, ele decidiu ir no CTG. E eu, pai, que felicidade, legal, pai, vai lá, curte. Não, filho, eu só te liguei para dizer que eu te amo. Cara, meu pai era uma pessoa
assim, demais, trabalhador, provedor do seu lar, muito humilde, uma cara de fechado. Mas essa última frase, ele, para falar aquilo, eu me lembro que ele quase chorava para falar aquilo. E eu senti algo diferente. Mas eu tinha muita coisa para resolver, tinha 1000 pessoas para receber, eu tinha um evento gigantesco, nos maiores eventos do nosso estado, para receber as pessoas. Eu era anfitrião do evento. Então, pai, então tá, pai, também te amo, e etc. No final do evento, toco o meu telefone, na verdade eu tinha visto várias chamadas, e era o meu tio. No momento que eu vi que era a voz dele, eu já imaginava, meu pai faleceu. Meu pai tinha falecido de parada cardíaca fulminante quando ele deu uma volta no salão. Dizem que o semblante dele era de paz. Então, eu me vi novamente ao meio de uma situação que eu novamente tinha passado, mas eu não queria passar, muito menos em um ano. Então, eu estava realmente sozinho agora. Eu estava sem meu pai e minha mãe, 2 irmãos casados. O que eu vou fazer? Resolvi todas as questões burocráticas, financeiras, coloquei meu pai junto com a minha mãe, toda aquela situação. Então, naquele momento, naquela época, como diretor da empresa, eu vi que eu queria mais. Eu não queria ser só diretor da empresa. Tudo passava por mim naquela revista. A escolha das capas, o evento, o local, a ordem dos anúncios, o evento destaque, tudo tinha que passar por mim. Nada, a gráfica, tudo passava por mim. A revista era o Dariano. Esse era o meu pensamento. Então, eu cheguei, vi uma oportunidade junto aos investidores que estavam entrando naquela época, de dizer, eu quero ser sócio da revista. A forma no qual eu apresentei, eles não aceitaram como sócio. Só que eu tinha dentro de mim eu sou o cara, e eu mantenho essa revista. Então, eu vou comprar a concorrente. Montei um plano estratégico para comprar a concorrente que estava se destacando no mercado. Só que detalhe, eu não tinha dinheiro. Eu tinha muito glamour, muita fama. Sabia o que era poder regional, mas sabia. Estava nas minhas mãos esse tipo de coisa. Mas dinheiro, não. Dinheiro tinha as pessoas que saíam na minha revista. Mas eu sempre olhava esse cenário como meu. É meu dinheiro também, meus amigos são tudo amigo. Montei um plano estratégico, cheguei nos maiores anunciantes do mercado, aí, gaúcho, e mostrei o projeto. Olha aqui a minha revista. Pô, Dariano, parabéns. Não, parabéns depois que tu fizer os cheques. Eu preciso de 10 cheques, 1 ano de anúncio para eu poder juntar e entregar lá para a proprietária. Aí tu pode me parabenizar e tu vai fazer parte disso. Consegui levantar a gente. Então, eu cheguei em um curto espaço de tempo num local que eu não imaginava tão cedo chegar. Eu tinha minha própria revista. Eu tinha um relacionamento muito forte que me proporcionava isso. E aos 28 anos de idade, eu tornei a revista com acordos no momento, com uma emissora, a maior emissora do nosso Brasil aqui, com das novelas mais assistidas do nosso Brasil. Todas as atrizes eram capa da minha revista, sem pagar R$1, através de um relacionamento que eu tive no Festival de Cinema. A revista começou a ser conhecida nacionalmente,
Eu ia São Paulo-Rio, Rio-São Paulo, para fechar com os atores e as atrizes. E a revista, mas a revista era gaúcha. Então, realmente, eu estava no auge. Nada melhor podia acontecer na minha vida. Eu tinha tudo. Tudo. Foi quando, um belo dia, um amigo meu, um grande empresário, me convidou para ir num almoço. E eu prontamente aceitei. Ele já fazia um tempinho que ele não estava mais nas badalações, ele fazia muita festa comigo. Não estava mais nas badalações, me convidou para ir num almoço. Eu fui. Ainda era num almoço num restaurante que era um meu cliente, aqui na Nilo Peçanha. Cheguei lá, era um evento da Adonep, como este aqui. Sentei lá e comecei a ouvir algumas coisas muito relevantes. A importância do equilíbrio profissional, emocional e espiritual. Fora do contexto padronizado, né? Então, mas naquele momento não era prioridade para a minha vida. Eu tinha muita coisa, mas achei muito bacana aquela questão de ter o equilíbrio. Passando um tempo, o meu amigo novamente me convidou. Dariano, vamos almoçar? Vamos, quando? Eu quero, mas antes eu quero te convidar para tu conhecer um cara. Preciso te apresentar um cara. E eu, maravilha, vamos embora. Realmente eu admirava muito esse profissional, né? Então, ele, além de amigo, era um dos poucos que eu podia contar. Ele me levou numa igreja. E eu, tá, beleza. Vamos embora, né? Não tenho nada contra a igreja. Tá? Até porque eu sempre acreditei em Deus. Vamos entrar. Quando eu estava entrando na igreja, uma igreja um pouco diferente, eu olho um monte de pessoas que estavam nos meus eventos. Jogadores de futebol, empresários. Eu, nossa, com certeza deve ser algum desses aí que o meu amigo quer me apresentar. Sento lá, começa a ministração. Primeiro slide. Vida de aparência e coração vazio. Continuou a ministração, e rapidamente eu vi que tinha alguma coisa acontecendo. Eu olhava para o meu amigo, ele lá, ouvindo, eu disse assim, isso aqui deve ser uma estratégia. Por quê? Tem muita gente aqui relacionada, eu tenho um mailing muito forte, com certeza absoluta, meu amigo quer que eu convide as pessoas para vir para a igreja. Olha o tamanho da minha prepotência, arrogância, achando que tudo estava no meu... Eu estava no centro de todas as atenções, inclusive da ministração. Cada domingo que passava, eu queria ouvir um pouco mais daquilo ali. E eu ligava, mandava uma mensagem, ei, vai lá no esquema. Vou, tu vai ir? Vou, te pego aí. Cada domingo começou a mexer comigo. Mas Deus é tão perfeito que ele não mexe rapidamente, ele não muda a tua vida de uma hora para outra, ele vai tratando. E um dia, eu comecei a sentir, nossa, cara, eu tenho que realmente tirar as máscaras. Eu tenho que começar a entender qual o propósito de tudo isso. Não pode, tem que ter um propósito de tudo isso que está acontecendo. Por que eu estou aqui recebendo todas essas informações e está mexendo comigo de uma forma diferente? No fundo, a minha vida era vazia, solitária, com os valores totalmente invertidos. Eu tinha muito relacionamento, muito evento, muita gente, mas poucos amigos. Foi quando eu cheguei profundamente assim
diante de Deus e falei: Deus, me ajuda. Pô, Jesus, eu te aceito mesmo como meu Senhor e Salvador. Me ajuda a mudar, a ter paz, a mudar, a enxergar, a não viver mais isso. Eu sempre brinco que pensa bem antes de orar. O poder da oração é forte. Foi uma das coisas que começou a mudar a minha vida, foi a oração. Então, eu comecei a me entregar para Deus colocar tudo no caminho dele, na verdade, que ele pudesse mexer mesmo. Mexe, pá. Entra e mexe na minha vida. E ele mexeu. Tira quem tiver que tirar. Tira pessoas que eu acho que são meus melhores amigos. Me tira. Mantém até hoje quem realmente gosta de mim como pessoa e que é meu amigo mesmo. E ele mexeu, gente. Ele mexeu. E ele colocou no meu coração que eu tinha que me afastar desse mundo de glamour, de revista. E ali eu estava na frente de uma das maiores decisões da minha vida. O desafio não era mudar, porque eu mudei tanto. Eu estava preparado para mudar. O problema era querer largar aquele momento de ser reconhecido. Eu tinha um medo de, tipo, quem eu serei amanhã? O que o Dariano vai ser amanhã? Porque o Dariano só é revista, o Dariano só sabe fazer isso. Deus foi começando a tratar a minha vida, dizendo: eu estou contigo. Só creia. E eu tive fé, orei muito. E aí, vendi a revista. Abri uma agência de assessoria comercial, comecei a desenvolver o trabalho de assessoria comercial, e uma das principais orações naquele momento era porque eu me conhecia muito. Eu falei: Deus, para eu seguir no teu caminho, eu preciso de uma esposa que venha de ti. Porque se depender de mim, eu tenho mão podre. Só deu errado. Me ajuda. Só que tem uma coisa, pior ainda. Eu não vou aguentar. Eu preciso que o Senhor me ajude, me mostre rapidamente, porque senão a probabilidade de eu me desviar, de eu não buscar mais a Ti e seguir o meu eu, né, era muito grande. Então Deus me mostrou que realmente eu era o cara que mais precisava de Jesus. E aí, em várias orações, um dia, tem amigos meus que estão aqui e presenciaram esse momento, eu abro um escritório, a porta do escritório, e estava lá a minha esposa. E eu profetizei para um deles. Ele fechou assim, ela, só um pouquinho, eu vou abrir o portão principal. Eu olhei para ele: essa vai ser minha esposa. Esse cara é louco. E Deus tinha me dado tanta firmeza, só que lá é engraçado que Deus ele vai me dando essas confirmações, mas a nossa carne, assim, nós somos humanos, gente, a gente fica em dúvida. Aí lá no meio, eu mandava a minha assessora de comunicação falar: sabe tudo dela lá. Chegou, está quase noivando. Eu: não pode, Deus está de brincadeira também comigo, né? Resumindo, gente, realmente era a pessoa. Em um ano, eu estava casado com a Raquel, qual está aqui, que eu comentei para vocês. Deus preparou o coração dela. Eu fiquei 8 meses esperando que Deus me revelasse. Eu, pela fé, acreditava que Ele ia me revelar mesmo, e Ele revelou. Um ano eu estava casado com a Raquel, e começamos a trabalhar juntos. Durante 3 anos de assessoria, eu verifiquei que na nossa vida a gente tem 3 pilares de equilíbrio, né? Esse é meu ponto de vista. Eu colocava isso numa vida equilibrada, emocionalmente equilibrada, madura. Eu colocava Deus em primeiro lugar,
porque ele estava me mostrando o caminho que eu tinha que seguir. E, em segundo, a minha família. Então, eu estava casado, estava em tratamento, né? Porque um casamento é um tratamento diário. Mas faltava alguma coisa que eu amasse fazer, porque a assessoria não era aquilo. Eu sou vendedor, eu queria vender. Então, Deus me revelou, através de alguns estudos que eu tinha prestado para algumas empresas locais, que era para eu estudar cada vez mais segmentos de alimentação. E ele me revelou um produto, eu fui estudar, fui fazer especializações, muitas pessoas me ajudaram nesse caminho, e eu acho que Deus me preparou tanto porque sabia que eu era incapaz, sabia que eu era fraco, sabia que eu tinha limitação. Ele colocou tanta gente capacitada do meu lado, muita gente que realmente, pelas suas graduações, é impagável andar ao meu lado. Estava lá como conselheiro nessa jornada, às vezes sem mesmo ela imaginar o porquê, mas ele estava lá me dando conselho. Então, decidi estudar o segmento de alimentação saudável. Foi quando eu e a Raquel tivemos a oportunidade, então, de abrir uma distribuidora, que hoje é a Trend Natural, uma distribuidora especializada em alimentação sem glúten, sem lactose e orgânicos. Me lembro que eu vendi o carro dela, comprei uma Kangoo, falei, amor, por enquanto nós vamos andar de Kangoo. Vamos comprar com ar-condicionado, furgãozinho, porque eu preciso vender. Começar, durante o final de semana, a gente anda, eu e tu aqui na frente, durante a semana eu trabalho com ela. Começamos com uma Kangoo, com um produto, logo veio o segundo produto. Comecei o meu depósito naqueles guarda-volumes, uma garagem. E hoje, gente, menos de 3 anos, a empresa Trend Natural é uma das empresas mais reconhecidas no segmento de alimentação restritiva do sul do Brasil. É responsável por mais de 17 fabricantes, os maiores fabricantes e mais relevantes fabricantes do segmento. Temos uma metodologia de trabalho que não veio de mim, né? Foi um presente que Deus veio me dando, me revelando através de amigos, a forma de trabalho, melhorando. Fizemos um longo planejamento de como realmente poderia acontecer um trabalho desta forma. A Trend Natural hoje é uma verdade. Nós temos uma estrutura aqui perto do Iguatemi, de mais de 500 metros quadrados, com mais de 16 funcionários. Atendemos mais de 400 pontos de venda. E é só um início, gente. É só o início, porque eu sei que Deus me revelou isso um tempo atrás, que Ele pediu para eu caminhar e andar e confiar nele, que o resto Ele fará. E eu tive essa convicção, e Ele, a cada dia, através de pessoas, eu friso muito pessoas, porque eu fui aprendendo ao longo desses anos que essas questões que as pessoas falam de igreja, é muito vazio, prédio é vazio, pilares é vazio, eles não se expressam, eles não falam com ninguém. Quem fala somos nós, somos pessoas, são pessoas que ajudam pessoas. Um dia eu fui ajudado, um amigo meu me ajudou, me falou de Deus, me falou de Jesus. E isso eu creio que é a igreja. Igreja somos nós aqui estamos como igreja, nós estamos aqui juntos. E uma das coisas que eu aprendi muito firmemente, que o mundo também, ele distorce muito isso, é como a questão do casamento, que coloco como uma instituição familiar falida. Eu não creio nisso, gente. Eu não creio, porque se não fosse hoje a minha esposa, o relacionamento que a gente vem crescendo, nós somos jovens, nós vamos fazer 6 anos de casamento, mas, mais uma vez, pessoas caminhando ao nosso lado, nos ajudando a não sair do foco. A gente veio crescendo, queremos breve receber os nossos herdeiros, se Deus permitir mandar esse presente. E eu quero finalizar dizendo que eu sou responsável pelas minhas escolhas.
Meu passado me ajudou a crescer, me fortalecer para o presente. É importante saber que uma caminhada não se faz sozinho. Você tem que estar perto de pessoas que vão te ajudar nessa caminhada. Se você quer mudar o país, se você quer mudar o estado, se você quer mudar a sua cidade, comece por você. Eu comecei a mudar algumas coisas, sou fraco, tenho limitações, mas eu comecei a mudar, porque caso contrário eu seria um hipócrita. Eu não posso querer mudar as pessoas, o mundo, o estado, o país, se eu não fizer a minha parte dia a dia. Buscar realmente força nele, que é o Deus, que é o Senhor, que pode todas as coisas e infinitamente mais, que transforma as pessoas fracas e pessoas que realmente improváveis em vencedores. Eu já me considero vencedor, não importa o dia de amanhã. Hoje eu já sou vencedor por causa dele. E busque o equilíbrio, gente, porque a paz vem dele. E a vida é feita de escolhas diariamente. E elas vão determinar como será o seu amanhã. Então, eu fiz a minha escolha um tempo atrás, e eu dou glória a Deus por um dia ter conhecido a verdade. E eu desejo a todos vocês, gente, que vocês busquem, que vocês tenham Deus no coração, que vocês busquem essa paz, que precede todo o entendimento, e que todos vocês realmente entrem um ano de 2016 firmes, com paz de espírito, fazendo os seus projetos, façam os seus projetos, mas coloquem ele dentro dos seus projetos. Obrigado, boa noite, gente. Mestre, eu preciso de